Bom dia, né, gente? Quarta-feira, né? Dia 27 hoje, já 27 de maio. Maio tá indo embora mesmo. Nós vamos começar com ciências hoje, na página 130. Nós vamos até a página 135, tá? Reprodução e desenvolvimento dos animais. Os animais, como todos os seres vivos, têm um ciclo de vida. Nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. A reprodução é o processo por meio do qual os seres vivos geram filhotes ou descendentes, permitindo a continuidade da vida no planeta. Nos animais, geralmente, envolve o acasalamento de uma fêmea e um macho de um mesmo tipo de animal. Olha só. Desculpa, os dois pinguins, o macho e o fêmea, o filhotinho, o elefante, macho, fêmea e filhotinho, capivara, né? Adultos e o filhotinho. Entretanto, em outros animais, a reprodução ocorre sem necessidade de acasalamento entre machos e fêmeas. Um exemplo desse tipo de reprodução é a regeneração. Esse fenômeno ocorre, por exemplo, com a estrela do mar, que pode originar um novo animal a partir de uma parte de seu corpo, sem a participação de outro indivíduo. Observe a imagem, um dependendo do outro, aí no caso da estrela, né? Os filhotes de alguns animais se desenvolvem dentro do corpo da fêmea até o nascimento, enquanto outros se desenvolvem dentro de ovos, que ficam fora do corpo da fêmea até o nascimento. De acordo com a maneira como os seus filhotes se desenvolvem e nascem, os animais podem ser classificados em ovíparos ou vivíparos. Nos animais ovíparos, o embrião se desenvolve dentro de um ovo, de onde retira os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. As aves, a maioria dos insetos, os sapos, as serpentes e os lagartos são exemplos de animais ovíparos. Então, né, que se desenvolve dentro de um ovo é chamado de ovíparo. Temos aí a galinha, né, ela botando os ovos. E nos animais vivíparos, o embrião se desenvolve dentro do corpo da fêmea, que fornece os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Praticamente, todos os mamíferos são vivíparos, bem como alguns tipos de tubarão e de serpente. Olha só. Isso aqui tá com sono. O ser humano, nós nascemos da barriga da mamãe, né? Vocês, então, nós somos o quê? Vivíparos, né? Ovíparo não, a gente não nasce do ovo. Ovíparo que nasce do ovo. Vivíparo que nasce, né, da barriga da mãe, o mamífero. Desenvolve dentro de um embrião. Aí na 132, tá, a gente vai falar sobre a metamorfose da borboleta. Ó. Você acha que todos os filhotes ao nascer são parecidos com os pais? A gente nasce. Tem uns quando nasce, só nasce aquela cara mais enrugadinha, né? Ah, parece com a mãe, parece com o papai. Será? Essa é aqui, vamos ver, ó. Alguns animais com a borboleta nascem muito diferente da forma que tem quando chegam à fase adulta. Ao longo de seu desenvolvimento, esses animais sofrem grandes mudança, esse processo chamado de metamorfose. Olha só como é que nasce. Primeiro é o ovinho, né? Que ele é colocado ali, ó. Após o acasalamento, a fêmea da borboleta deposita os ovos em folhas ou galhos de planta. Tem o ovinho. Aí vem a lagarta. Cada ovo dá origem a uma lagarta, um tipo de larva. Aí o casulo, a lagarta se alimenta de folhas e após algumas semanas, inicia a produção de um casulo chamado pupa. Pupa, quando o casulo está pronto, a lagarta permanece imóvel e sem se alimentar dentro deles. Esse negocinho verde aí. Olha só a metamorfose, está começando a aparecer a borboleta já, né? Já tá vindo as cores, ó. No período de pupa, a lagarta sofre uma série de mudanças e transforma-se em uma borboleta. O conjunto dessas transformações é chamado de metamorfose. Está aparecendo a borboleta, olha só. A borboleta deixa o casulo. Quando a metamorfose se completa, o casulo se rompe e libera a borboleta. Aí a borboleta adulta, né? Ela bem bonita, né? A borboleta adulta tem asas, é capaz de voar e se alimenta do néctar das flores. Então, se a gente imaginar aqui, ó, de um ovinho vem essa larva aqui, a gente vai imaginar que vai dar essa borboleta? Não, né? Então nem tudo é parecido. A mesma coisa são os girinos, o sapo, né? Vem o ovinho, né? Aí ela vem com a cauda bem comprida, aí depois aparece, né, as perninhas, no caso da frente, aí depois vem as de trás, e aquela cauda comprida ela vai encurtando, que vai dar, né, e depois vem o sapo adulto,
Também, um sapo é a mesma coisa. Todos os animais cuidam dos filhotes. Na espécie humana, os pais cuidam dos filhos quando eles nascem, né? O cuidado com o filhote até que ele esteja pronto para sobreviver por conta própria chama-se cuidado parental e pode envolver a alimentação dos filhotes, a construção de abrigos, a defesa contra predadores. Cuidando deles, a gente dava alimento, dá abrigo sempre aquecendo e cuidar para os outros animais não pegarem. Isso também é com a gente. Quando vocês nascem, eu nasci, quem que cuidou? O papai ou a mamãe sempre cuidam, a vovó, para estar ajudando, dá um banhozinho sempre para aquecer, tá alimentando. E dessa forma também acontece com os animais. Entre os animais, há grande variedade de hábitos relacionados aos cuidados parental. A responsabilidade pode ser dividida entre o macho e fêmea, ou ser de apenas um dos sexos, né? Um dos dois também. A 34 já tem exercício, 34 e 35. As imagens a seguir mostram etapas do ciclo de vida de uma tartaruga. Numere-as de acordo com a ordem em que acontece e depois responda as questões. Da forma que a tartaruga está nascendo. Isso não é uma metamorfose, está mostrando a forma que ela nasce. Vamos numerar de 1 a 4. Como é que ela botou o ovinho, foi nascendo, vocês vão numerar aqui. Tartaruga marinha é um animal ovíparo ou vivíparo? Né? Tem o ovo aqui, a gente já sabe que ela é ovíparo. Ao longo do seu desenvolvimento, a tartaruga marinha sofre metamorfose? Falei antes, né? Ela não é uma metamorfose, está mostrando a forma que ela nasce. Vocês vão explicar, tá? Justificar a resposta. No número 2, eles vão colocar para os animais aqui, ó. Aqui. O que nasce, olha só. Onde se desenvolve este filhote de animais? Até o nascimento. No ovo ou no corpo? O que for no ovo, vocês vão escrever ovo. O que for corpo, vocês vão escrever corpo. O papagaio, o besouro e o macaco prego. Vamos testar. Marcar um X na afirmativa correta sobre a reprodução dos animais. A reprodução a partir de uma parte do corpo de outro ser vivo é chamada de polinização? As aves e a maioria dos insetos são exemplos de animais vivíparos? Nos animais ovíparos, o embrião se desenvolve dentro de um ovo? Todos os animais sofrem metamorfose ao longo da vida? Uma só está correta. Aí, conclusão. O que a gente viu? Os animais têm hábitos alimentares diferentes e podem ser herbívoros, carnívoros ou onívoros. Vocês lembram, né? O que é herbívoro, carnívoro e onívoro. A reprodução gera novos indivíduos e garante a existência dos seres vivos. Os animais podem ser ovíparos ou vivíparos. Alguns animais, como o borboleta e o sapo, sofrem metamorfose até chegar à fase adulta. Nem todos, né? Aí que deu o exemplo, do caso da borboleta e do sapo. Foram exemplo que também o livro nos mostrou. Tá bom? Então, ciências, a gente vai até 135, tá? E matemática, nós vamos fazer adição e subtração em exercícios, tá? Só que com números maiores. O número 1, é para colocar o sinal de mais e o de menos. Vocês vão olhar. 16.743 com 1.245 é igual a 17.988. É o sinal de mais ou o sinal de menos? Vocês vão estar olhando as operações aqui e vão ver se é de mais ou se é de menos. O número 2, vocês vão fazer as adições e as subtrações. Temos aqui ABC adição, D, E, F é subtração. Colocar os números aqui sempre começar da unidade, né, de trás para frente. Organizem os números e vão armar a continha. Vocês sabem fazer também. A 43 é para fazer mentalmente. Quer dizer, fazer rapidinho e escrever aqui. 1.000 mais 20.000, 21.000. 10.000 mais 20.000, 30.000. 1.000 mais 54.000, 10.000 mais 54.000, 1.000 mais 87.000, 10.000 mais 87.000. E vão colocar. O 4 também é uma adição. A gente tem as respostas de todos. E a gente tem a segunda parcela. A primeira parcela, vocês vão descobrir qual que é o número. Por exemplo, aqui, ó. 25.612. Aí a gente tem a segunda parcela e tem alguns números faltando aqui, né? Vocês vão ver qual que dá. Por exemplo, o resultado é 2. Eu tenho 1. Quanto que dá 2? 1 mais 1.
Vamos supor, eu tenho 5, né, no resultado. Aí eu tenho 3 na segunda parcela. Quanto que é? 3 mais quanto que vai dar 5? 2. Aí vocês vão fazer isso aqui no número 4. O número 5, vocês vão relacionar com a igualdade. 10.732 mais 3.525. Vocês vão ver quanto que dá. Fizeram a continha? Pode fazer no caderno também. Aí é igual, 2.941. Mas quanto que dá para dar igual a primeira continha? Para fazer aquela igualdade. Vocês também já fizeram exercício assim. Vocês podem estar utilizando o caderno. Aí vocês fazem aquele mesmo esquema. Põe cabeçalho, página 43, número 5. E pode fazer a continha ali. Só põe o resultado aqui, tá? E na 44 tem probleminha. Número 6 já. Um zoológico recebeu aproximadamente 25.000 pessoas durante uma semana. Se na próxima semana esse zoológico receber a mesma quantidade de visitantes, quantas pessoas ele receberá nas 2 semanas? Se na primeira ele recebeu 25.000 e na segunda ele vai receber 25.000, quanto que vai dar isso aí? Vocês vão juntar. 7. A massa de um elefante macho no zoológico é de 8.765 kg e a massa da fêmea é de 6.545 kg. Qual que é a diferença de um para o outro? Ó, diferença. Então, a continha 8. Assim como nossa fauna, a flora também vem correndo risco de extinção de muitas espécies vegetais. Segundo uma pesquisa feita pela União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN, entre um total de 70.294 espécies de plantas avaliadas, 20.934 ocorre o risco de desaparecer do planeta. Quantas espécies avaliadas nessa pesquisa não correm risco de extinção? A Andréia tinha 12 mil reais na sua caderneta de poupança e comprou uma moto no valor de 8 mil reais. Depois ela recebeu do seu irmão 1.500 reais que ela tinha emprestado. Com quantos reais a Andréia ficou? Fazer a continha aí também. E na 45 tá assim. Você sabia que no Brasil são encontradas 5 espécies de tartarugas marinhas? 4 dessas espécies desovam nos litorais e apenas uma tartaruga verde desova nas ilhas oceânicas. Veja a quantidade aproximada de ninhos de cada espécie por temporada no Brasil. Tartaruga cabeçuda, 8.200. A tartaruga de pente, 2.200. Tartaruga oliva, 8.700. Tartaruga de couro, 120. Tartaruga verde, 4.800. Essa é a tartaruga verde. Aí aqui vocês vão estar criando um probleminha, ó, agora com base nessas informações, elabora uma pergunta que possa ser resolvida por meio de uma adição ou subtração, né, que seria para trocar. A gente não vai trocar. Eles vão estar criando uma pergunta de acordo com essas informações aqui, tá? Que a gente depois deveria trocar com o colega. Só que a gente não vai fazer isso. Eles vão deixar aqui a pergunta, ok? Gotinhas de saber. As tartarugas marinhas escolhem o local mais adequado para fazer os ninhos, removendo grandes quantidades de areia com as nadadeiras anteriores. Depois, com as nadadeiras posteriores, constrói um buraco para o ninho. Em uma mesma temporada de reprodução, cada fêmea, dependendo da espécie, pode realizar de 3 a 13 desovas. Olha só, a gente falou de tartaruga lá no Ciências, né? Agora a matemática também apareceu informações sobre as tartarugas, né? Então, gente, matemática é isso aí. Adição e subtração, probleminha. Vocês já viram também, só que são números maiores. Só fazer com atenção que vocês conseguem, tá bom? Então, terceiro ano, até amanhã, tá? Quinta-feira. Um beijo no coração de vocês, tá bom?